Boa tarde. O Trilhas da Democracia Conjuntura deste sábado, 29 de abril, continua dialogando sobre as fortes tensões internacionais que envolvem os Estados Unidos de Donald Trump, a Europa de Ursula von der Leyen, a Ucrânia de Volodymyr Zelensky e a Rússia de Vladimir Putin. O convidado de hoje é o professor titular e emérito de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço o convite, Marco. Sempre é um prazer conversar com você, com outro amigo, Normando, né? É um prazer aqui compartilhar resultados de minhas pesquisas, de meus estudos. Então, eu que agradeço. Bom, como sempre, ao meu lado aqui nessa bancada virtual, o assessor jurídico do movimento sindical cutista, o camarada companheiro Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tudo bem, Daniel? O prazer é todo nosso. E prazer e honra e alegria estar junto novamente para a gente debater. Bom, como o programa é ao vivo, a nossa audiência pode participar enviando comentários e perguntas que serão devidamente lidos e direcionados ao nosso convidado, o professor Daniel Arão Reis. Daniel, você acaba de escrever um artigo que ainda não foi publicado, intitulado O Fenômeno Trump. E eu gostaria de começar esse nosso diálogo fazendo duas provocações de caráter conceitual e histórico, né? De caráter histórico-conceitual. Eu me refiro aqui à tua utilização de dois conceitos, o primeiro, política de potência, e o outro, democracia iliberal, que você critica, né? Mas enfatiza o caráter iliberal do governo Trump, que reproduz o estilo de regime que foi implantado na Hungria do Viktor Orbán. E você trata da política de potência, né, chamando a atenção para o fato de que ela, na verdade, substitui a força do direito pelo direito da força. Então, vamos lá, Daniel. Em primeiro lugar, esses regimes iliberais não são apenas regimes iliberais, são também regimes antissocialistas, regimes que atentam contra as várias dimensões dos direitos humanos. E qual é a razão pela qual você se utiliza do termo iliberal, a partir dessa nomenclatura que vem sendo utilizada, e eu não simpatizo com ela, me parece que você também não simpatiza com ela, de democracia iliberal. Por que você utiliza essa nomenclatura e não faz uso de fascismo, neofascismo, protofascismo, alguma coisa que faça referência a fascismo, na medida em que o fascismo se caracterizou, entre outras coisas, por ser iliberal, antidemocrático, antissocialista e violador dos direitos humanos. Essa é uma primeira provocação. Mas a provocação principal diz respeito à política de potência, né? Você conclui esse teu artigo fazendo a defesa da necessidade de que se tomem as devidas precauções para que essa substituição não se desenvolva ainda mais. Só para ficar no século XXI, Daniel, e também Normando, né? Nós já vemos acompanhando, né, essa substituição, né, com o desrespeito a decisões tomadas
na ONU, né? Sem me alongar muito, só para citar aquilo que aconteceu na invasão do Afeganistão em 2001, a invasão do Iraque em 2003, que talvez tenha sido a mais grave, porque foram produzidas provas falsas sobre a existência de armas de destruição em massa, mas também o bombardeio da Líbia em 2011, e tudo isso em governos variados, né, dos Estados Unidos. Né? Governo Bush, filho, governo Obama. Né? E antes disso, Daniel, e aí já me encaminho para a conclusão dessa primeira questão, desde o governo Clinton é que vem se dando essa expansão da OTAN, né, de 16 países iniciais para os 32 que existem hoje, né, passando por cima dos acordos que foram feitos, as promessas que foram feitas ainda com Gorbachev. Né? Então, Daniel, na verdade, a política de potência e a força acima do direito, ela já não está posta, ela já não vem se tornando hegemônica nas relações internacionais. É possível ainda brecar isso dentro desse contexto de duas guerras, a guerra da Ucrânia, e isso vai ficar para um outro programa, aquilo que vem sendo feito há muito pelo Estado de Israel na Cisjordânia, mas principalmente na faixa de Gaza. Com você, Daniel, por favor. Bem, são duas questões importantes, né? Vamos tentar respondê-las com a maior brevidade possível para ensejar o debate entre nós. Em relação à questão da democracia iliberal, eu estou dando voz aí aos nativos, né? Porque o Viktor Orbán foi o primeiro a usar essa expressão. E eu acho que ela corresponde, não é? Desde que devidamente denunciada, como eu faço no artigo, porque trata-se efetivamente de uma proposta de política antipopular e antidemocrática, como você ressaltou, ela tem uma especificidade em relação às demais orientações autoritárias, né? Porque as lideranças iliberais elas estão ascendendo através dos meios legais, através dos meios democráticos. Essa é uma especificidade, né, que, de certo modo, foi também utilizada pelo fascismo e pelo nazismo. Tanto Mussolini quanto Hitler ascenderam ao poder legalmente, né, chamados dentro das instituições que então existiam, né, foram chamados a governar. Porém, eles tinham uma característica própria, e eu não sei se é adequado, né? Eu tenho visto o termo fascismo ser, por iniciativa do próprio Humberto Eco, que fez um texto ampliando, né, consideravelmente a noção de fascismo, e, de certo modo, o fascismo vem sendo utilizado, né, de uma maneira tão genérica que ele acaba se referindo a qualquer tipo de governo que trata a cidadania com métodos violentos. Né? Eu acho que isso é uma descaracterização do fascismo. Eu tenho procurado me resguardar desse ponto de vista. E eu tenho utilizado, com o devido cuidado, o termo iliberal, democracia iliberal, para dar conta desse fenômeno específico que vem se desenvolvendo à esquerda e à direita. No caso da América Latina, é o caso da Venezuela, né, que você tem um processo de consolidação no poder de uma determinada proposta que segue os trâmites legais, né, baseados em eleições, através de maiorias eventuais, você arma um esquema institucional que blinda o seu partido e a sua proposta no poder.
E isso tem sido feito, né, pelo Orbán, tem sido proposto pelos partidos de extrema-direita na Europa, foi proposto aqui pelo bolsonarismo, né, atingir o centro do poder através de eleições, né, e modificar as instituições. Alguns líderes iliberais têm conseguido isso, outros não, dependendo da correlação de forças, né, mas eles tentam sempre se prolongar no poder através de meios legais, né, e não recorrendo à ditadura aberta, né, ao estado de exceção aberto, como foi o caso adotado na Itália fascista e na Alemanha nazista. E em outros termos, também seria adotado pelas ditaduras militares ou civis militares da América Latina, né? Os estados de exceção abertos, né? Quer dizer, que nos compadecem, às vezes até eles formulam legislações, mas está muito claro que essas legislações podem ser alteradas a qualquer momento, né, ao bel prazer do governo ditatorial, né, que cria e recria legislações, né, exercitando a sua vontade e, às vezes, revogando ou desrespeitando a própria legislação que fez. Não é o caso, até o momento, dos regimes iliberais, que, inclusive, convivem com oposições. No caso da Hungria, né, você tem ali eleições periódicas e a oposição tem ganho, inclusive, eleições e exercido o poder, por exemplo, o poder local, o poder municipal. Budapeste é governada por um prefeito anti-Orbán, né, assim como outras grandes cidades da Hungria, que sufragaram agora, em recentes eleições, os partidos de oposição ao Orbán. Quer dizer, então, eu penso que é legítimo utilizar esse termo, denunciando o seu caráter antidemocrático e antipopular, porque se trata de buscar um meio de especificar, né, a particularidade desse processo que o Trump vai tentar fazer, já está tentando, está tomando providências nesse sentido nos Estados Unidos, a ver se ele vai conseguir. E partidos de extrema-direita que têm assumido o poder em coalizão lá na Europa e tentando se estabelecer hegemonicamente, e uma vez estabelecidos, partem para esse tipo de blindagem, né? Você criar uma legislação que inviabilize as oposições legalmente e destituir você do poder, ou torna extremamente difícil essa operação. Então, eu penso que aí temos uma ascensão da direita que é específica, que se distingue do fascismo tradicional, também não é o mesmo das ditaduras militares que ocorreram na América Latina, nem ditaduras variadas que existiram um pouco por toda parte depois da Segunda Guerra Mundial. É um fenômeno específico. Então, eu defendo que ele deve ser tratado especificamente. Quanto à política de potência, é um conceito que tem sido resgatado e se refere à maneira como as potências imperialistas agiam no século XIX. O exemplo mais flagrante dessa política de potência, muitos outros, foram as chamadas guerras do ópio declaradas pela França e Inglaterra contra o governo chinês, né, em meados dos anos 40 do século XIX. Né? Eles queriam fazer circular o ópio, a droga, pela China. O governo imperial, então, recusava isso, era ilegal o uso do ópio, a não ser para fins medicinais. Né? Então, as potências, a Inglaterra e a França, invadiram a Europa, a China, saquearam a cidade imperial. O poeta Victor Hugo, inclusive, fez um poema que se tornou clássico na época, né? 2 bandidos invadiram a China, a França e a Inglaterra. Ele era um poeta francês, mas ficou horrorizado com aquela demonstração de força, e depois isso se repetiu ao longo do século XIX diversas vezes, né?
Quer dizer, penso que, claro, depois da Segunda Guerra Mundial, essa política de potência ela continuou sendo aplicada, mas a verdade é que depois da Segunda Guerra Mundial você teve a criação de uma constelação de instituições internacionais que foram criadas para evitar ou controlar ou regulamentar o uso dessa política de potência. É claro que esses controles nem sempre funcionaram, porém, sobretudo as pequenas potências, os pequenos países e as médias potências travaram, desde os anos 40 do século XX, uma luta muito grande para afirmar dois grandes princípios: a autodeterminação dos povos e a não intervenção nos assuntos internos de cada país. São princípios que se universalizaram. Tá? Mesmo as grandes potências que continuaram tomando decisões arbitrárias tinham que assumir, tá, a existência desses princípios e as suas invasões, os seus atos arbitrários sofriam muito desgaste, de tal maneira que esses princípios se universalizaram e foram considerados justos e que deveriam ser observados. Então, quando o ministro, o especialista em relações internacionais, Celso Amorim, um grande diplomata que eu respeito muito, evidentemente, né, ele declarou: não, o que está havendo agora com o Trump apenas a hipocrisia está caindo, né, como que legitimando essa política de potência. Eu acho que não é a mesma coisa, né? O que a Rússia fez na Ucrânia, e já tinha feito com a Chechênia, né? Esmagar um povo vizinho em nome da sua integridade territorial, né? O que fez os Estados Unidos no Iraque, você lembrou bem, aliás, desrespeitando as resoluções da ONU, mas ficou profundamente desgastado, né? Quer dizer, então, eu acho que nós não podemos, né, inclusive, isso é do interesse próprio de uma pequena potência ou uma média potência, como é a brasileira, que não tem armas nucleares, que não tem exércitos modernos, né, e que tem um grande, no entanto, aquilo que os americanos chamam soft power, né, quer dizer, ou seja, o poder de influenciar pela força moral, pela força cultural, pela força política. Né? Aí você joga isso fora, né, e voltamos ao reino das potências, em que elas realmente faziam o que bem entendiam. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive porque a Segunda Guerra Mundial foi travada em nome da liberdade, foi travada em nome da derrota do nazifascismo, da derrota das ditaduras, em nome da restauração ou da instauração da democracia. Então, você tem um conjunto de regras que foram sendo construídas com muito mais vigor do que depois da Primeira Grande Guerra. É claro que eu não tenho nenhuma ingenuidade aqui no meu ponto, eu reconheço plenamente, né, como essas grandes potências vêm desrespeitando as próprias resoluções da ONU e de outras organizações internacionais. Porém, né, tem incorporado com esse desrespeito, né, um desgaste político e diplomático muito forte, e isso é de se contar nas relações internacionais. Então, eu penso que deve-se fazer uma denúncia muito clara a esses desrespeitos. Isso tem sido feito, né? Mas é preciso fazer mais. E me preocupa essa ideia de, não, o que está havendo agora apenas é que a roupa da hipocrisia está caindo. Né? Mas a gente já conhecia isso. Não, acho que está havendo alguma coisa nova em relação ao que existia antes. O que a Rússia fez invadindo a Ucrânia e que o Trump está se preparando para fazer agora em relação à Groenlândia, ao Panamá e talvez ao próprio Canadá, né? É uma novidade, e isso tem que ser afirmado na luta contra essa novidade. A gente não pode dizer, bem, desde Gengis Khan é assim, os fortes esmagam os fracos. Alto lá,
há conjunturas e conjunturas, né, em que os fortes se veem constrangidos a respeitar determinados limites. E quando não os respeitam, saem muito desgastados. Né? E as grandes potências, né, para exercer a sua hegemonia, né, o seu poder, elas precisam sempre de uma certa dose de consentimento dos próprios dominados por elas. Né? E eu acho, então, que essa política de força bruta, que está sendo defendida pelo Putin e agora pelo Trump, né? E eventualmente pode começar a ser defendida por outras grandes potências, né? Isso tem que ser denunciado, né? E, a meu ver, inclusive, deve haver um esforço de reflexão para compreender porque nós estamos passando para um novo período, se isso se afirmar. Né? Acho que não tem valor histórico. A história é uma disciplina que estuda a mudança. Se a gente vai achar que desde Gengis Khan as potências grandes esmagam as pequenas, então isso que o Putin está fazendo na Ucrânia e que o Trump está se preparando para fazer na Groenlândia e no Panamá é a reedição do Gengis Khan, o eterno retorno da supremacia da força, né? A gente perde a especificidade dos momentos e das conjunturas. Né? A gente vive, depois da Segunda Guerra Mundial, uma conjuntura, né, que é influenciada, impactada por uma ordem internacional que se baseia em certos valores, em certos princípios, em certas constituições. Né? São desrespeitadas? São, mas na medida em que são reconhecidas por todos, passa a ser um elemento importante. Né? Quando as nações da África e da Ásia lutavam pela sua independência nacional, né, o Ho Chi Minh chegou a citar a Declaração de Independência dos Estados Unidos para legitimar a sua luta. Isso tem impacto na opinião pública internacional. Né? Desgasta os poderosos que querem agir apenas de acordo com a força. Então, eu penso que a gente tem que assinalar, se isso começa a prevalecer, né, você tem uma mudança de conjuntura. Algumas pessoas estão dizendo isso. Nós estamos mudando de etapa, né? Estamos mudando de fase do capitalismo. Mas essa mudança ela tem que ser caracterizada, conceituada e, se for o caso, denunciada, né, por todos aqueles que vão sofrer os impactos dessa mudança. Daniel, vou passar a palavra para o Normando agora, mas eu gostaria de exibir aqui o comentário feito pela Elisângela Azevedo, e talvez, a depender do comentário do Normando, da pergunta do Normando, a gente poderia entrar nessa discussão. O comentário dela, o comentário. A Rússia não esmagou o povo da Ucrânia, mas os Estados Unidos golpearam o governo ucraniano para pôr seu fantoche para ameaçar e atacar o povo russo dentro e fora da Ucrânia. Sionistas massacram povos. Bom, eu acho que depois da fala, ou na própria fala do Normando, a gente poderia começar a direcionar a discussão agora propriamente para o que está acontecendo na Ucrânia e como caracterizar a guerra na Ucrânia. Por favor, Normando. Vou caminhar por aí, mas indo do Ocidente para o leste europeu. E aí é uma provocação. É fato, e muitos analistas têm dito isso, que em poucos meses, em poucas semanas, na verdade, de governo, Trump jogou na lixeira 40 anos de política externa dos Estados Unidos. No entanto, tomando a política de potência, como referida pelo Daniel, como um ponto de referência, essa mudança da nova administração Trump, me parece construída, né, sem planejamento, mas aos trancos e barrancos, pelo Departamento de Estado há algumas décadas. Né? Há uma progressão, né, no descumprimento das resoluções na ONU, um crescendo nesse sentido, e há um crescendo também, né, no trato para com a União Europeia.
em que, seguidamente, os Estados Unidos vão atribuindo à União Europeia um papel secundário, cada vez mais secundário e desimportante. É feito intencionalmente um cerco da OTAN, me parece, à Rússia, né? Isso nos anos 90 é desenhado e posto em prática. Talvez as grandes incorporações, apesar do grande número de países, mas as incorporações que tenham efetivamente incomodado Moscou tenham sido os 3 estados bálticos e, por fim, a Polônia, mas era sabido de vários analistas que esse movimento levaria a uma instabilidade do continente europeu. Em 2007, 40 especialistas em relações internacionais dirigem ao Clinton uma carta, inclusive um dos cabeças dessa carta era o polêmico ex-secretário de Defesa Robert McNamara, que faleceria 2 anos depois, dirigem a Clinton uma carta alertando que a expansão da OTAN e a política de cerco à Rússia desta expansão levaria a uma grande instabilidade no continente europeu. E antes ainda do Trump, para culminar, existe uma sequência de acontecimentos, mas antes ainda do Trump, tem aquilo que alguns analistas disseram que foi o grande cadáver colocado em cima da mesa da sala de jantar da Europa e que ninguém poderia negar o efeito, que foram as explosões dos gasodutos no Báltico, Nord Stream 1 e 2, que eram da Gazprom, mas com investimento, com dinheiro alemão, e para atender a demandas energéticas da Alemanha, e que foi explodido à revelia da Europa continental. A revelia da Alemanha é a revelia do restante da Europa continental. Ou seja, me parece que essa virada, e é efetiva sobre Trump, mas talvez a fala do Celso Amorim tenha uma razão de ser, porque essa virada, me parece, ela é construída ao longo de tempo. Ela não se dá como um relâmpago em céu azul. Ela vai sendo somada. E só para lembrar, um economista que diz isso, disse há pouco tempo, há poucas semanas no Parlamento Europeu, Jeffrey Sachs, que a Europa renunciou a uma política externa própria e de concertação internacional há pelo menos 30 anos para se curvar à política externa dos Estados Unidos. E agora está colhendo os resultados. Então, é só essa ponderação que eu faço sobre a anterioridade de movimentos que levam, que precedem a essa posição do Trump. Agora, pelo ineditismo da forma, não do conteúdo, mas da forma com que o Trump apresenta essas pretensões e a sua concepção de nova ordem internacional. Daniel, a gente está chegando a 500 aparelhos conectados acompanhando essa discussão, ressaltando que esse programa é ao vivo, você pode enviar o seu comentário, a sua pergunta, e eu gostaria de, antes de passar a palavra para você, Daniel, ler 2 comentários e perguntas feitas aqui pela nossa audiência. César Ricardi: quando o professor fala da Rússia, esquece que a Ucrânia estava massacrando seu próprio povo e ameaçava entrar na OTAN. E Flávia Assis: boa tarde, minhas saudações a todos. Professor, minha admiração por você, já ouvi na UFMG. Qual deveria ser a posição do Putin em relação à Ucrânia se não fosse a defesa militar? Daniel, você com a palavra agora. Está sendo muito difícil discutir todas as guerras. Todas as guerras, elas ensejam sempre uma polarização muito grande. E está sendo muito difícil discutir em toda parte essa guerra. Porém, eu tenho tentado sempre manter o equilíbrio, a necessidade de efetivamente estudar os diversos fatores que concorreram e que concorrem para essa guerra.
Inclusive, tenho escrito artigos sobre isso, né? E desde o início da guerra, né, eu tenho sustentado que a guerra não começou em fevereiro de 2022. Né? Ela começou muito antes, quando o Normando já observou, as promessas feitas a Gorbachev começaram a ser desrespeitadas. Né? Vale lembrar, uma coisa que muita gente nem se lembra mais, que o Vladimir Putin, né, no começo desse século, assinou uma ata de pedido de ingresso da Rússia na OTAN, né, em 2003. Havia a expectativa do Putin, no começo do seu governo, em se integrar, né, numa esfera de prosperidade e segurança com a Europa Atlântica, né, com a Europa e os Estados Unidos. Né? E muitas vozes, como já foi lembrado aqui, o próprio Kissinger diversas vezes se pronunciou, o último embaixador americano também em Moscou, antes da desagregação da União Soviética, né, defendeu também esse ponto de que devia haver uma integração, né, da Rússia, porém, prevaleceram nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, tendências duras, falcônicas, né? Aquela coisa do falcão ser associado à guerra e a pomba à paz. Né? Os falcões prevaleceram, né? E incentivaram os povos ali da Europa Central, né, porque são povos que cultivam um temor à Rússia, né? Porque foram Daniel, só para desculpa, um desses artigos que você fez referência se encontra aqui agora no link dele. Daniel escreveu para o site A Terra é Redonda, com o título Guerra na Ucrânia, ano 4, que eu recomendo, porque esclarece exatamente muitas dessas questões sobre os antecedentes da guerra na Ucrânia. Eu vou deixar um pouco ele aqui. Por favor, Daniel. É incrível. Eu estava na Europa quando a guerra começou, fazendo pesquisas lá na França. É incrível como maciçamente a intelectualidade europeia achou que a guerra estava começando ali. Mas a guerra começou antes, como toda guerra, aliás. Quando os primeiros tiros começam a ser disparados, são consequência de todo um processo de acúmulo. Né? E realmente aqueles países, e a Ucrânia também, né, tem medo da Rússia, tem medo, e um medo legítimo, porque a Rússia ocupou esses países durante muitos anos. No caso da Ucrânia, era uma república soviética, né, mas a Rússia dominava, hegemonizava, né, tinham muitos ressentimentos com a Rússia. Porém, cabia aos europeus, em geral, e aos Estados Unidos em particular, não incentivar esses ressentimentos. Né? A Ucrânia poderia ter sido uma ponte, né, entre a Rússia e a Europa, e acabou se tornando um núcleo de hostilidade, né? Porque ali também houve um incentivo, né, aberto, né, para que, inclusive, um governo legitimamente eleito da Ucrânia foi derrubado por uma manifestação de massa, né, e os diplomatas americanos e europeus incentivaram, né, esse movimento, né, porque o presidente eleito não queria se aproximar. Ele vacilava, na hora queria se aproximar da Rússia, na hora queria se aproximar da Europa, mas, fundamentalmente, ele era um homem que não queria ligar a Ucrânia à OTAN. Ele foi derrubado. Veio um outro, o Zelensky já foi eleito numa eleição democrática, né? E foi eleito, inclusive, exprimindo um descontentamento imenso da sociedade ucraniana com as elites corruptas, né, que sucederam ao socialismo, não apenas na Ucrânia, mas em toda parte. Mas eu queria voltar, então. Eu acho que uma das vertentes fundamentais para explicar essa guerra, né, foi esse avanço da OTAN, desrespeitando
os compromissos, não houve acordos diplomáticos formais, mas houve compromissos claros de que a OTAN não iria se expandir. Aliás, a rigor, quando o Pacto de Varsóvia foi desfeito, a OTAN também deveria ter sido desfeita. Os Estados Unidos mantiveram a OTAN sob o argumento de que ela poderia ser uma organização para lutar contra o terrorismo. E a Rússia, quando os Estados Unidos foram atingidos pelos atentados lá das Torres Gêmeas, em 2001, a Rússia ajudou os Estados Unidos a reprimir o Talibã, não é? Deixando os aviões americanos transitarem pelo espaço aéreo russo para esmagar os talibãs no Afeganistão. Não é? Então, temos aí um quadro de que havia uma aliança, uma tentativa de aliança, não é, da Rússia com os Estados Unidos e com a Europa. Porém, infelizmente, né, os Estados Unidos e as principais lideranças europeias adotaram uma política de isolamento da Rússia. Alguns, inclusive, falavam em desmembrar a Rússia, né, a quebrar a espinha da Rússia. Então, isso, evidentemente, foi uma vertente sem a compreensão da qual é impossível entender essa guerra. Porém, houve uma outra tendência, né, que se desenvolveu na Rússia contra essa, né, que foi um nacionalismo, né, extremo, violento, às vezes racista e reacionário. Né? Não esqueçamos, né, é incrível como as esquerdas brasileiras, de modo geral, apoiam o Putin. O Putin é um articulador da extrema-direita europeia. A extrema-direita europeia, antes da guerra, fazia reuniões em São Petersburgo para se articular. E por que o Putin se aproximou da extrema-direita europeia? Porque o Putin se interessa em desagregar os europeus. Né? E a extrema-direita na Europa quer desagregar a Europa. Né? Quer que a Europa volte a ser uma Europa das nações e não uma Europa unificada. Então, o Putin joga com a extrema-direita europeia. E nesse processo de avanço da OTAN, o Putin, inclusive, fez diversas advertências. Parem com isso. A advertência maior, que ficou mais famosa, foi o discurso que ele fez na Conferência de Segurança em Munique, em 2007. Vejam bem, ali a Rússia ainda participava de conferências de segurança onde estavam, né, os representantes dos Estados Unidos e dos Estados europeus. E o Trump, e o Putin ali denunciou: parem com essa política de isolamento da Rússia. Não pararam. E muitos advogavam o ingresso da Ucrânia na OTAN. Né? De sorte que isso gerou na Rússia o desenvolvimento, que já estava sendo incubado desde os anos 90, né? Um nacionalismo agressivo que quer restabelecer a grande União Soviética, né? Que quer restabelecer, quer vassalizar os vizinhos, Ucrânia, Geórgia, os países bálticos. E é preciso acompanhar a mídia russa, não é? Que tem, inclusive, expressões da mídia russa em inglês, não é? E que pode ser acompanhada, para quem não consegue ler o russo, a língua russa. Eles ali dão a palavra a pessoas que defendem a guerra atômica. Né? São nacionalistas exacerbados, nacionalistas extremados, né? Que querem a guerra. Né? Então, houve um encontro dessas duas vertentes. Né? O próprio Daniel, Putin, que não era comprometido com esse... Sim. Desculpa de interromper, Daniel. Veja, eu não sou advogado de defesa do Daniel, ele é convidado do programa, e começam a surgir determinados comentários que eu acho que vão contra a tentativa que a gente está fazendo aqui de entender, de compreender o conflito Rússia-Ucrânia, que envolve também os países da Europa, os Estados Unidos, de maneira matizada, né? Na complexidade que merece ser tratada. Né? Daniel está procurando mostrar que existe um movimento de alimentação, retroalimentação entre essa ofensiva, essa expansão da OTAN até os limites do território
russo, ao mesmo tempo que isso fortalece o nacionalismo russo, né? E acabou levando à guerra. Então, vejam, não há sentido, né, um tipo de comentário de que Daniel é defensor do modelo exploratório financista atual. Eu acho que isso não contribui nem um pouco para o debate, né? Eu acho que a gente precisa qualificar as discussões e procurar tratar de maneira complexa, né, uma conjuntura internacional que é extremamente complexa. Desculpa, Daniel, ter te interrompido, mas é porque eu não posso também ignorar os comentários que são feitos, né? Eu tenho participado de muitos debates sobre essa guerra e tenho enfrentado sempre esses comentários que derivam daquilo que eu classifiquei como a polarização da guerra, né? Se você faz críticas à Rússia, então você é vassalo dos Estados Unidos. Na Europa acontece o mesmo. Você faz crítica à Europa, você é vassalo do Putin. Não é? Eu não me considero nem partidário dos Estados Unidos e da Europa, critico radicalmente, não é, a imprudente tentativa, não é, tanto os Estados Unidos quanto a Europa trataram a Rússia, mal comparando, como as potências vencedoras da Primeira Grande Guerra tratavam a Alemanha. Né? A Alemanha e deu no nazismo. Né? Isso foi um dos fatores, não foi o único, mas foi um dos fatores que alimentou o nazismo. Então, essa política agressiva, injustificável dos Estados Unidos e dos Estados europeus contra a Rússia levaram a que se desenvolvesse na Rússia, não é, doutrinas ultranacionalistas, não é, guerreiras, belicosas, não é, e que precipitaram a invasão, porque nada justifica a invasão da Rússia na Ucrânia. Nada justifica. Ela poderia ter mantido a pressão, ela tinha bases, havia importantes bases dentro da Ucrânia contra, né, essas políticas exageradamente pró-americanas, contra o movimento de entrar na OTAN. Havia muita gente na Ucrânia que divergia disso. Né? Sobretudo no oriente da Ucrânia, existe uma população russófona, né? que fala sobretudo russo, embora também compreenda o ucraniano. Entre o ucraniano e o russo é uma diferença, como, por exemplo, entre o espanhol e o português. Né? Há muitas palavras comuns, é uma raiz comum, são povos eslavos. Né? Então, mas os russos estiveram muito presentes no oriente da Ucrânia. E esse oriente ucraniano foi discriminado pelo Ocidente. Tem razão as críticas russas quanto à extrema-direita ucraniana, né? Que, no entanto, não é majoritária. Nas últimas eleições que elegeram o Zelensky presidente da República, e o partido dele se tornou um partido majoritário na Assembleia, a extrema-direita ucraniana teve 2,5% de votos, gente. Né? Então, a história que o Putin entra na Ucrânia para acabar com o nazismo, tem mais grupos de extrema-direita na Rússia do que na Ucrânia. Né? Quer dizer, não dá para se polarizar, a gente tem que se informar. E, às vezes, a questão também é de informação. Se vocês forem ler a mídia russa, vocês vão ver a radicalização, né? Que não admite críticas, criminaliza as críticas. O Putin prendeu mais de 20 mil pessoas que se insurgiram contra a guerra, né? E foram presas. Que hoje, na Rússia, você falar que a Rússia está em guerra, você vai na cadeia e pega 15 anos de cadeia. Criminalizaram, né? Eles chamam Operação Militar Especial, o que eles fizeram na Ucrânia. É uma invasão de um país. Né? Quer dizer, esse era o único recurso. E vejam bem, a invasão da Ucrânia, quando começou, não era para expulsar as direitas ucranianas do poder, não, era para... A Rússia queria engolir a Ucrânia. Essa era a ideia. O ofensivo em 3 frentes simultaneamente. A ideia era derrubar o governo e incorporar a Ucrânia à Rússia. Né? Então, era claramente um objetivo imperialista e que queriam ignorar. Né? O Putin fez manuais de história na Rússia
negando toda a identidade nacional ucraniana, que é uma realidade que não se pode negar. Ela foi sufocada durante muitos anos, mas emergiu com grande força e finalmente o país se tornou independente e a Rússia fez acordos com esse país, respeitando as suas fronteiras e desrespeitou os acordos. Né? Eu acho que essa guerra foi provocada, evidentemente, pela política agressiva dos Estados Unidos. Mas isso não justifica a invasão e, sobretudo, não justifica as tendências ultra-reacionárias que crescem na Rússia. Gente, informem-se disso. Não? Daniel, você não pode, assim como depois da Primeira Grande Guerra, você não podia defender o nazi. A Inglaterra e a França adotaram uma política de exclusão da Alemanha, mas isso não justifica o nazismo. O nazismo surgiu como um filho dessa política, né? Assim como o nacionalismo russo está sendo fortalecido por essa guerra insana, né? É preciso terminar com ela o mais rapidamente possível, porque e estabelecer, né, o respeito pelas fronteiras. Porque se você cai na política de potência, né, então Israel esmaga o Hamas, né, e os Estados Unidos esmagam todo mundo, e a China vai esmagar também, e vira um Estado dominado pela força bruta. Né? Quer dizer, Daniel, então, deixa eu te interromper. Politicamente, essas coisas. Deixa eu te interromper, vou ler aqui, já está há um bom tempo no vídeo, na tela, esse comentário do Paulo de Carvalho. Vamos ouvir com atenção o professor, que, ao contrário de muitos de nós, analisa a questão sem paixão, mas com clareza de sempre. Existem muitos comentários aqui que remetem à guerra, ao massacre do povo palestino na faixa de Gaza. Não é tema desse programa, mas certamente será tema de um futuro Trilhas Conjuntura, inclusive com a presença do Daniel. Mas deixa eu passar a palavra para o Normando. Normando, a gente está na reta final, faltam 15 minutos para o programa. Eu gostaria de te ouvir a respeito, mas eu queria fazer uma ultimíssima, logo após a tua fala, eu queria fazer uma ultimíssima pergunta ao Daniel sobre a posição assumida pela União Europeia, pelos países, pelos governantes, na verdade, dos países europeus, tendo à frente a Ursula von der Leyen. Por favor, Normando. Por favor, Normando. Muito rapidamente, é só para um registro, eu gosto de lembrar do importante semanário, ainda importante semanário internacional, The Economist, e era fã do Putin no início da carreira política dele. O Putin surge como o homem que vai resolver o problema da Chechênia, na Primeira Guerra da Chechênia, nos estertores do governo Yeltsin. E depois é entronizado pelo próprio Yeltsin. E naquele momento, tem matérias dos editorialistas do The Economist louvando o Putin quando ele está massacrando o povo checheno e dizendo que a Rússia precisava de um homem forte. Isso muda, a chave de virada é muito curiosa. No início do primeiro governo Putin, quando ele intervém numa antiga estatal do petróleo que tinha sido privatizada e cujo CEO era um pilantra, se não me engano era a empresa Oikos, e ele prende o empresário e reestatiza. E esse ato foi bastante para The Economist estampar o Putin em matéria de capa, chamando de Vlad o Empalador, que é, evidentemente, uma medida da importância relativa dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos para a elite econômica. Agora, chama a atenção, gostaria de observar, um aspecto que tem gerado intriga e dúvidas muito interessantes é a economia russa nesse momento.
Com as sanções, depois de iniciada a guerra, a economia russa teve 2 baques fortes e parece ter se recuperado dos dois momentos, né? E tem um episódio iniciado em 2015 com o governo francês, quando a Rússia pretendia comprar 2 porta-helicópteros franceses da classe Mistral e, em represália, já a política russa para a Ucrânia e, sobretudo, para o Donbass e a Crimeia, o governo francês cancela a compra, acaba modificando e vendendo esses navios para o Egito. Aliás, se chamam Gamal Abdel Nasser e Anwar Sadat, e vendeu com um prejuízo de 900 milhões de euros, me parece. E a Rússia, o Putin, à época, respondeu: tudo bem, construiremos os nossos próprios navios, gerando emprego e riqueza na própria Rússia. Isso saiu com atraso, os navios começaram a ser feitos, me parece que em 2022, mas hoje estão na carreira, estão para serem montados, e navios maiores e melhores e com mais potencialidades do que a classe Mistral francesa oferecia. Mas cito esse episódio para dizer que me parece que a Europa subestimou e fez uma leitura muito equivocada da capacidade de resposta da economia russa às sanções do Ocidente. Claro que teve um apoio da China aí, né? Claro que existem muitos senões nos dados divulgados pela Rússia, um país autoritário que muito provavelmente maqueia os índices de produto interno bruto e mão de obra ocupada e geração de riqueza, mas os indicadores são que, de fato, a Rússia sofreu muito menos do que a Europa, relativamente, está sofrendo sem o gás russo. Eu queria provocar o Daniel a respeito para saber da economia na guerra. E deixa eu acrescentar, Daniel, e vou te deixar com esse final para você desenvolver. Eu acompanho particularmente a política italiana e nessas semanas que antecederam a aprovação da liberação dos 800 bilhões de euros, bilhões para o rearmamento da Europa, esse é o termo utilizado, rearmamento da Europa, com vistas a uma guerra com a Rússia, houve uma verdadeira divisão do posicionamento dos parlamentares italianos no momento da votação. Os parlamentares do Fratelli d'Italia, o partido de Giorgia Meloni, de extrema-direita, votaram favoravelmente, né, a aprovação, contrariando o direcionamento de Trump de terminar com a guerra. A Liga Norte, que compõe também a maioria governamental, votou contra, abrindo uma dissidência no interior do atual governo italiano. E o Partido Democrático, de centro-esquerda, simplesmente teve a bancada rachada da seguinte maneira: 10 parlamentares votaram favoravelmente à liberação, aprovação desses recursos para o rearmamento, e 10 se abstiveram. Daniel, como é que essa complexidade que você vem tratando temas incide sobre as organizações políticas de vários espectros na Europa nesse momento? Por favor. Bem, são questões muito complexas, eu vou tentar dar aqui um quadro rapidinho, né? Em primeiro lugar, os Estados europeus, assim como todos os Estados modernos complexos, são Estados plurais, né? Quer dizer, há ali contradições sociais e políticas, mas, em termos gerais, a Europa construiu, depois da Segunda Guerra Mundial, estado de bem-estar social bastante avançado em termos mundiais, né? Os trabalhadores europeus têm melhores condições de vida, de trabalho, em escala mundial. Agora, isso, em parte, foi devido ao fato de que, do ponto de vista da segurança, os europeus
precisaram investir muito pouco. Né? Os Estados Unidos, com sua força, cobria a Europa. Né? E os Estados europeus, embora ali tenha se desenvolvido muitas críticas a essa situação, né? E muitas tentativas de conferir autonomia à Europa em relação aos Estados Unidos, de modo geral, a Europa ficou uma espécie de vassalo dos Estados Unidos no contexto das relações internacionais. Né? E essa vassalização apareceu com força nessa política de manutenção e expansão da OTAN. Né? Ou seja, os Estados europeus têm uma responsabilidade clara nessa guerra da Ucrânia. Né? Não podem... É incrível, porque eu, quando discuto aqui com alguns intelectuais de esquerda e faço paralelo, quando eu vou discutir lá com os intelectuais europeus, não é? Eles só faltam me dizer que eu estou do lado do Putin, né? E aqui dizer que eu estou do lado dos Estados Unidos. Quer dizer, a ideia é compreender a guerra na sua complexidade, né? E, sobretudo, evitar que essa guerra desemboque no enfrentamento de todos contra todos, porque naquela política olho por olho, dente por dente, acaba todo mundo sem dente e sem olho, e cego, né? Porque não dá para voltar a um estado de guerra permanente de todos contra todos. Então, é preciso você compreender a guerra nessa complexidade, nas vertentes que acabaram culminando na guerra, onde tem a responsabilidade dos Estados Unidos e dos Estados europeus, né, ao não integrar a Rússia num círculo, né, de prosperidade, como os russos queriam. O Putin era um ocidentalista. Agora, por exemplo, a mídia ocidental, o Putin, desde criancinha, ele era um Stalin, entendeu? Era um Gengis Khan. Pô, aí você não perde o equilíbrio completo. Ele é um fato real. Né? Ele assinou a ata de integração na OTAN. Ele queria, né, também fazer parte, né, dessa coisa toda, e foi excluído. Prevaleceram visões erradas, né? visões claramente agressivas. Né? E agora, em reação a isso, você teve o desenvolvimento do nacionalismo russo, a articulação do nacionalismo russo com a extrema-direita europeia, né? Que também está contra a guerra, né? E, no limite, o Orbán é contra, é a favor diz isso de modo muito cuidadoso, né? Mas ele é contra a essa expansão da OTAN. Né? A extrema-direita europeia, toda ela tem essa visão, né? Que é acabar com a guerra de qualquer maneira e que se danem os ucranianos. Né? Quer dizer, os ucranianos foram uma espécie de bucha de canhão desse processo, né? Porque eles foram incentivados ali já havia um ressentimento que eu acho, inclusive, compreensível em relação aos russos. Mas esse ressentimento, em vez de ser desfeito, né, ou atenuado, ou neutralizado, ele foi incentivado. Então, realmente, você teve um caldeirão ali que se formou e que é preciso reconhecer a responsabilidade mútua. Né? E eu não... Vai dizer isso na Europa, não é? Que os Estados europeus têm responsabilidade na guerra da Ucrânia, você vai dizer que você está sendo financiado pelo Putin. Né? Então, perderam também o equilíbrio lá, assim como perdem uma boa parte da intelectualidade brasileira esse equilíbrio de discutir objetivamente, né, os fatores que levaram à guerra. Quanto à economia de guerra, realmente foi mais uma falha, né, dos serviços de inteligência europeus e americanos. Achavam que a Rússia ia para o ralo. Né? Não foi. A Rússia é uma potência, né? Ela tem muitos recursos naturais e humanos, e essa maioria contra a Rússia na ONU foi uma maioria fake, porque era uma maioria de votos, porém, vários países que votaram denunciando a expansão da Rússia não romperam relações com a Rússia. A Rússia manteve relações com a China, manteve relações com a Índia, vende o petróleo dela que ela vendia aos europeus, está vendendo a preço mais barato para a Índia, para a Turquia, para a China, né?
E isso está aprofundando, inclusive, a dependência da Rússia da China, que os russos não veem com bons olhos. E o Trump está querendo jogar nisso. Né? O Trump ele quer um diálogo com a Rússia, quer destacar a Rússia do eixo que se fez, a aliança entre Pequim e Moscou, né? Uma aliança estratégica que se fez, mas que tem a Rússia como sócio menor em relação à China. E os russos não gostam de ser sócios menores de ninguém, nunca apreciaram essa posição, nunca tiveram e não pretendem tê-la. É um povo que se considera um povo grande, rico e que quer ter um protagonismo internacional, né? Não vai aceitar ser vassalizado. E eles conseguiram realmente driblar as sanções internacionais. Mas a custa de quê? De transformar a Rússia numa economia de guerra. A Rússia vive, os soldados ganham salários altíssimos que não vão poder ser mantidos numa economia de paz. Né? A Rússia tinha reservas monumentais, né? que estão usando essas reservas, né? e realmente se apoiando na China, né? e nos outros países que mantêm relações com elas e que abastecem a Rússia de matérias estratégicas, inclusive, às vezes, materiais que são levados à Rússia, apesar de todo o monitoramento americano e europeu, né? Tem 1000 manobras que fazem com que, passando, inclusive, por Israel, vocês sabem, os partidários, né, da Rússia, Israel assumiu uma posição neutra em relação à guerra. Não é? Ela não hostiliza a Rússia, ela não isso pode parecer incrível, né? A China continua mantendo relações com a Israel, apesar do massacre de Gaza. A Rússia e a China mantêm relações vivas com Israel, políticas, diplomáticas e econômicas, né? Então, vamos tentar superar esse maniqueísmo, né? E compreender o jogo das relações internacionais na sua complexidade. A Rússia, para responder, então, terminar minha resposta, ela conseguiu superar esse cerco, né? Mas a economia dela hoje é uma economia de guerra. Ou seja, retornar a uma economia de paz vai ser muito complexo, como foi sempre esses processos de transição de uma economia de guerra para uma economia de paz. Muito bem. Eu um apelo aos ouvintes do programa, né, nesse sentido, informem-se melhor, né, da complexidade dos fatores envolvidos. Eu não quero dissuadir ninguém dos seus pontos de vista, mas informem-se melhor, né, e abandonem essa perspectiva de que a gente está diante do bem de um lado e o mal do outro, né? Há fatores muito complexos que levam a essa guerra e nós devemos, sobretudo, tentar fazer com que as relações internacionais voltem a ser regidas por princípios e pelo direito, pela força do direito. Porque se prevalecer o direito da força, né, nós estamos mal. Toda a América do Sul. Né? Muito bem. Daniel Normando, eu gostaria de uma curtíssima fala, uma brevíssima fala, a gente já estourou o tempo aqui, e dizer que o Trilhas da Democracia, que já tem 7 anos aí, ele nasceu exatamente no dia seguinte à eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República, com o objetivo exatamente de combatê-lo e de combater a maré de extrema-direita. O Trilhas da Democracia tem lado, e esse lado é o lado da esquerda democrática. E esse lado da esquerda democrática vive num mundo plural e convive com múltiplas vozes. Esse é o nosso espírito ter lado, e esse lado está aberto a ouvir várias vozes, múltiplas vozes que discordam em muitos pontos, mas que se situam desse lado, desse campo político da esquerda democrática. Daniel, muitíssimo obrigado. A gente se encontra no início de maio. Normando, a gente se encontra amanhã às 3 horas, no último programa da série sobre os 45 anos
de fundação do Partido dos Trabalhadores, recebendo a senadora do PT de Pernambuco, Tereza Leitão, numa discussão sobre o crescimento da força do PT no Nordeste e as lutas com vitórias e derrotas no campo da educação. Mais uma vez, grande abraço, Daniel, grande abraço, Normando. E grande abraço, Daniel, grande e grato abraço. Abraço para vocês. E o debate e as polêmicas continuam. E a gente vive exatamente dessa lógica da formação dos consensos e da existência de dissensos. Grande abraço, até amanhã e depois até o próximo sábado no Trilhas Conjuntura. Grande abraço a todos. Até a próxima.